Paralelamente a essa carreira como cabeleireiro, por exemplo, para viajar aqui no Brasil, tranquilo, mas decidindo ir para a Europa 2 meses, você já tinha estudado, falava inglês, como que era isso? Eu sempre gostei muito de inglês. Eu sempre me esforcei no inglês. Quando eu viajei para a Europa, para os Estados Unidos, eu tinha um inglês básico, assim, muito bom. Né? Não tinha a fluência que eu tenho hoje, mas era um inglês que eu não me perdi, nem, não tinha problemas de comunicação. E indo para a Europa, eu fui primeiro a Portugal e eu tinha pessoas com quem me relacionava, né, através da igreja a qual eu pertenço, né, que me receberam lá em Portugal e depois viajamos juntos pela França, Espanha, Bélgica, né, viajei pela Europa junto com eles. Então foi muito fácil, me ajudou muito também, que a necessidade da língua na Europa não foi tão... Não foi um problema, porque eles falavam francês, né, não foi problema. Né? Quando eu regressei ao Brasil, falei, bom, não quero ficar na Europa, falei, eu vou para os Estados Unidos. E decidi que eu queria ir para os Estados Unidos, fiquei 8 meses no Brasil e fui embora para os Estados Unidos. Mas aí foi de vez ou no foi ano de passear? 80. Não, eu fui... A intenção era, na verdade, eu queria aprimorar o meu inglês. Tá. A minha intenção primeiro era, eu queria aprender o inglês e realmente ter fluência na língua, sabe? Então eu fui, a primeira coisa que eu cheguei em Boston, me matriculei numa escola e comecei a estudar. Então a intenção era ficar só 6 meses. E aí, obviamente, arrumar um trabalho já de cara. No dia seguinte eu consegui emprego num salão de cabeleireiro. Um imã, né? Você chega lá, alguém... Eu consegui emprego num salão de cabeleireiro em East Boston, né, na área que eu morava. E comecei a trabalhar nesse salão, só que a dona do salão era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, mas ela não era cabeleireira. Então ela não tinha assim, o salão era novo e ela não tinha assim muito o conhecimento de como deveria funcionar o negócio. Em termos pessoais nós nos demos muito bem, mas em termos profissionais não nos demos tão bem. E aí eu resolvi mudar para Washington DC. Eu fui para Washington. E lá eu acabei ficando quase 4 anos. Foi onde eu consegui um emprego num salão, assim, por Deus. Deus foi maravilhoso comigo, sabe? A gente vê tudo isso, um jovem sai, é totalmente destemido, mas muito prudente ao mesmo tempo. E consegui um emprego num salão no Watergate. Nossa! Cara, eu havia lido sobre a história do Watergate, conhecia... e de repente alguém me falou, olha, o salão tá precisando de um profissional. Eu falei, caramba, no Watergate, cara. Será? Eu havia passado em frente um dia antes, falei, uau, quem diria eu conhecendo o Watergate. E 2 dias depois eu estava empregado lá. Primeiro cliente que entra no salão, na época era o embaixador do Brasil, Dr. Marcílio Marques Moreira. A clientela era do mais alto nível político e socioeconômico de Washington, D.C. Tinha o Speaker of the House, gente da Casa Branca, gente do Congresso, senadores, deputados, gente do mais alto nível. E meu inglês não era tão bom. E eu tive a sorte de trabalhar. O dono do salão era italiano, ele me contratou, gostou muito da minha pessoa na entrevista, ele achou, falou, nossa, eu gostei muito de você. E ao meu lado... um rapaz português, José Domingos, que cara, foi um pai para mim. Me abraçou, tinha filho da minha idade, me abraçou assim como um filho dele. E eu falei, José, aqui o nível dessa clientela e o meu inglês não tem esse nível. Ele falava 5 línguas já, sabe? Ele saiu de Portugal com 16 anos de idade, se radicou na Argentina, depois no Canadá, falava 5 línguas fluentemente. Ele falou, não se preocupe, eu vou traduzir para todos os clientes para você. O cara foi um pai, cara. Hoje ele está de volta na Argentina e o cliente chegava, ele conversava com o cliente para entender, mais ou menos entender, porque coisas bem assim, não podia errar, sabe? Não podia errar. Aí ele me dava as dicas, pá, fazia o corte de cabelo. Ficava excelente. 3 meses depois já não tinha mais problema, acabei ficando lá 4 anos. Sou muito amigo deles até hoje, até o Felipe, que é o dono, fala, volta aqui que eu tenho uma cadeira para você. Nesse aqui. período, uma curiosidade que eu tenho, né? Porque nós somos aqui da classe média, né? E muitas vezes nós não temos nem acesso a certos níveis da sociedade. E quando você pensa
em Washington, pensa em senadores, presidentes, enfim. Eu não imagino esse público talvez andando numa calçada e entrando num salão de cabeleireiro ou no Não. supermercado, né? Então eu imagino que eles tenham muito serviço que vai até eles, né? Então a verdade. pergunta é essa. Você teve, por exemplo, que ir na Casa Branca, você teve que ir em algum lugar atender alguém, como é que foi isso? A única vez que eu tive que ir em um lugar foi para atender um príncipe da Arábia Saudita, no próprio hotel do Watergate. Eu fui subir até o hotel, porque o Watergate é um complexo, né? Tá. Ele é um complexo comercial, residencial e hoteleiro, né? E foi muito interessante porque quando eu cheguei, eu estou com navalha, eu estou com tesoura, eu estou com ferramentas. Toda a equipe de segurança dele falou, e agora? E eu cheguei e a equipe de segurança dele toda na sala, na suíte ali. presidencial. Todo mundo. Tudo averiguado. Aí ele perguntou, você é americano? Eu falei, não, eu sou brasileiro. Ele falou, pode sair todo mundo. Pelo fato de ser brasileiro. Aí ele conhecia Zico, Pelé, Rivelino, amigo de todos esses caras. Nossa. Ele falou, pode ficar tranquilo, pode deixar eu só com ele aqui. O fato de falar que era brasileiro. Imagina isso. Eu não esqueci nunca, né? Aí eu fiquei só eu e ele lá, foi muito bom. Foi E quanto muito tempo ao interessante. total você ficou, então? Eu fiquei lá até o ano de 1993, Tá. Eu me casei no ano de 1992. E aí no ano de 1993 até tinha sido uma época assim, interessante, porque eu estava assim... porque demora, o seu nome você vai criando um nome na profissão. Mas eu tinha muito problema com o clima, muito frio. Eu sofria muito no inverno. Eu cresci num clima tropical. E o norte dos Estados Unidos faz muito frio. Então eu ficava muito doente no inverno, sabe? Realmente tinha muito problema no inverno. Então eu decidi que eu ia mudar para a Flórida. E logo antes, porque foi interessante, a revista GQ Magazine, ela me escolheu como o melhor cabeleireiro de Washington. Saí na revista, tudo, cara. Foi. A revista tá lá, não sei, quando eu tiver eu trago para vocês verem. Tá na minha residência nos Estados Unidos ainda. E aí eu mudei para a Flórida. Mas foi muito interessante receber o reconhecimento. Legal. Reconhecimento, porque eles fizeram assim. Eles foram na cidade toda experimentando profissionais. Tinha lá um número para cá, para lá, o mesmo cara, né, para botar na revista. E ele chegou, atendi ele, né, com todo respeito. Enfim, como se deve atender um cliente, né? Porque o cliente, você dá atendimento para ele no primeiro sorriso. Você não precisa nem de abrir a sua boca. O sorriso fala muitas palavras, né? E aí ele falou, cara, aí depois de tudo ele me contou. Ele falou, aconteceu isso, e você, cara, foi o melhor. Não me sinto melhor, estou dizendo que ele disse, né? Sim, sim. Eu falei, cara, muito obrigado. Te agradeço, sim. Eu falei, eu atendo qualquer pessoa, seja quem for, não importa quem vem aqui. Eu não sei, alguns eu conheço, tem clientes até hoje que foram meus clientes, que eu vejo na TV até hoje. Daniel Golding, que era o ministro da NASA, era meu cliente, né? Willard Scott, que era um dos caras mais famosos lá, o Homem do Tempo, né? Era meu cliente. Então, mas aquilo para mim era normal, eu nunca me excitei com aquilo, nunca pedi um autógrafo. Quando eu pedi fotografia para uns 20 clientes meus famosos, sabe quando? Quando eu estava indo embora. Aí eu comecei a pedir fotografia e todos me deram, estou indo embora, assim, me dá essas fotos, estão lá, vocês precisam trazer para cá. Então, até perdi. Você foi para a Flórida? Isso, aí eu fui dizer para ele o seguinte, eu falei, olha, te agradeço você ter me escolhido, mas eu estou indo para a Flórida, eu não vou estar mais aqui no salão. Quando a revista sair, eu não estou mais. Ele falou, não, cara, isso aqui vai te valer lá na Flórida também. Vai te ajudar você a começar a sua vida, porque essa revista vai lá também. Você foi o melhor, cara, você me atendeu muito bem, cara. Eu vou, mesmo sabendo que você não vai estar mais aqui, a gente vai publicar. Eu vou publicar da mesma forma. E ele publicou. E me valeu muito o meu início lá na Flórida. Me valeu muito. Pois lá na Flórida eu tive 2 salões, cheguei em Tampa, criei um nome. A revista me ajudou muito a criar... Abrir portas lá. Abrir portas na Flórida. Ou seja, uma coisa tá ligando a outra, você viu? Então assim, chegar lá e ser recebido por um rei que você falou, né? Ele era príncipe. Príncipe. E falar, brasileiro, parece que as portas estão abrindo, né? No futuro vamos dizer que foi sorte, mas não é sorte, né, Humberto? Olha, eu acho que a minha grande sorte, acho que é para mim, tá? Eu respeito quem pensa diferente, eu sou muito assim, eu te ouço, obrigado, prazer, se eu concordar eu falo ou não, mas para mim, pode ter pessoas, eu acho que minha grande sorte é crer em Deus,
crer que ele tudo pode. Sim. Eu acho que sem Deus eu não seria nada. Aqui entraria por um outro caminho, que não é essa a razão da gente estar aqui. Mas, então, para mim, é Deus. Deus, Sim, sabe? que vai abrindo essas portas. Claro, obviamente que eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que correr atrás. E eu acredito que Deus abençoa o esforço de todo mundo que realmente corre atrás, sabe? O Farias, ele usa uma expressão aqui no nosso meio de colocar o pé na água, né? Ou seja, dar o primeiro passo para que as portas se abram, para que as oportunidades surjam e para que, no caso, como foi com Moisés, o mar se abra. Exato. No seu caso, se você tivesse continuado trabalhando com seu pai, talvez você teria ou não herdado a barbearia dele ali, o salão que ele tinha. Mas você provocou, é a tal da boa sorte. Você provoca ela. Exatamente. Diferente de encontrar uma nota de R$50 no chão. Isso é. Exatamente. Eu concordo com você em número, grau e gênero. Eu acho que é isso mesmo. A pessoa tem que ter a vontade, correr, ir atrás. Ir atrás. Né? Até eu posso... Claro, aqui por favor. Eu acho que vai ser interessante para os nossos telespectadores. Vindo para cá, sabendo que você me faria algumas perguntas, eu... O que você reservou aí? Reservei algo aqui que eu acho interessante. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ouvir conselhos. Sempre ouvi meus pais, sempre ouvi a minha avó. E sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. A minha avó falava assim, meu filho, aprende naquele jeito caipira dela lá dentro. Meu filho, aprende tudo que você puder. Porque eu sabia não ocupa lugar. Saber não ocupa lugar. Entendeu? Então eu nunca esqueci, ela falava sempre isso pra gente. Aprende tudo que você puder aprender, porque um dia você pode precisar daquele conhecimento. Né? Então, assim, eu acho, principalmente que a gente está falando sobre conselho, né, conselheiros, uma coisa que eu sempre levo pra vida, sabe? Eu sempre fui muito dedicado, até eu vou falar mais disso um pouco, à leitura da Bíblia, desde criança, sabe? Para mim, de todos os livros que eu já li de grande valor, a Bíblia está acima de todos ainda. Sabe? Nenhum superou ela para mim. Assim, olha, o homem mais sábio da era AC, né, da era antes de Cristo, disse: na multidão de conselheiros há segurança. Mas o mesmo, quando deixou de dar ouvido a conselhos, cometeu imbecilidades que lhe custaram muito caro. E esse foi o rei Salomão. Toda pessoa que deixa de ouvir conselhos, ele vai cometer alguma imbecilidade. Porque ele perde a humildade, ele acha que ele já sabe tudo, né? Então eu...